Bom dia, meus caros amigos. Cá estou para mais um live. Desta vez, como prometido, irei falar da música madeirense e, portanto, lerei os textos que escrevi para o livro A Verdade Madeirense e a Grande Guerra, publicado em 2008, a quando da ascensão da cidade do Funchal. E, portanto, começarei por falar da arte da combinação dos sons nesta ilha maravilhosa em que, no tempo da Primeira Guerra Mundial e no início do século, viviam não apenas portugueses, mas estrangeiros. Tínhamos a sociedade inglesa e a sociedade alemã, que, muito já bastante enraizada na Ilha da Madeira, se digladiavam por negócios entre eles e que deram, digamos que, um substrato cultural ao povo madeirense bastante profundo, que vincou e deixou marcas bastante profundas na sociedade madeirense e, nomeadamente, no campo musical. Portanto, vou passar a ler o texto e esperemos que gostem e que percebam que a Madeira tinha um papel muito interessante, muito marcante naquela época e trouxe-nos bastantes personalidades com técnicas apuradas, quer no âmbito da canção, quer no âmbito da composição, quer no âmbito da mestria. E será desta primeira parte que vos vou citar alguns nomes e deixarei para uma segunda live a música tradicional madeirense, que também tem muita importância porque foi exportada para outros locais do mundo, onde influenciou outras culturas e nomeadamente com os aparelhos musicais e portanto, que transferiu e conseguiu imiscuir e introduzir noutras regiões do globo. Portanto, vamos começar a falar em generalidades da música madeirense. Portanto, a essência da poesia e da música, desde a longa data, que se encontram unidas por laços ancestrais desde a antiga Grécia. A poesia e a música sempre estiveram ligadas, é óbvio, onde foram concebidas para se completarem. Nasceu aí a simbiose poeta-compositor, que até hoje surpreende e agita o público contemporâneo. Assim, tem vindo a suceder com a música madeirense, que muito se renovou, depois das variadíssimas alterações que foi sofrendo a partir da segunda metade do século XIX, e continuou a enriquecer-se e a virtualizar-se durante as primeiras décadas do século XX, no tocante aos géneros musicais e instrumentação, assim como quanto ao aperfeiçoamento de suas músicas, seus músicos, compositores e cantores. Não se tratava já daquela música tradicional, demasiado uniforme, em que se ouviam trovas rotineiras cantadas ao som das violas, dos rajões ou dos machetes, mas sim de uma música mais aperfeiçoada no estilo, nas melodias, na garra com que era tocada por virtuosos ou interpretada por cantores talentosos que sempre existiram na ilha. É realmente verdade. Sempre houve cantores com muito nível e muito conhecidos até no estrangeiro, que nasceram na Ilha da Madeira. Conhecidas personalidades do meio artístico madeirense brilhavam nos palcos da terceira cidade do país, em concertos organizados com regularidade por uma sociedade distintíssima que habitava a ilha, composta por portugueses e estrangeiros, para quem a intensidade da composição subjacente à verdadeira arte musical era cada vez mais desejável e esperada, assim como poder usufruir novas experiências vindas do exterior, através de diversos artistas de renome,
que se apresentavam nos palcos madeirenses. Lembre-se que a Madeira era cruzada por vários navios e, portanto, vinham cantores e compositores e, portanto, até poetas que vinham à ilha e traziam com eles influências quando viajavam turisticamente ou aí ficavam durante longas temporadas. E também do continente, porque os nossos barcos também iam do continente para a Ilha da Madeira ou fazer turismo ou com outras intenções e fazer exportações e importações. Portanto, a ilha era cruzada por vários navios que vinham de várias regiões do globo. Atualmente, na região autónoma da Madeira, verifica-se do mesmo modo o anseio pela modernidade, quer na música, quer noutras áreas artísticas, à dimensão do século XXI, fazendo praticamente parte do perfil psicológico de seus cidadãos essa desmedida paixão pela cultura e pelo progresso. Citam-se em seguida nomes de artistas famosos que se apresentaram perante o público nos tempos áureos vividos nesses primeiros decénios do século XX. Os violinistas que mais se distinguiram foram Nuno Rodrigues, Anselmo Serrão, Eduardo Gomes da Silva, William Carleton Wilbraham e Pedro Freitas Branco. Quanto aos violoncelistas, Guilherme Honorato Lino, António Caires e Miguéis, que também foi contrabaixo, eram demasiado apreciados pelo público. Nuno Graciliano Ramos foi também um violinista e pianista muito conceituado. Por sua vez, Manuel Passos de Freitas foi um bandolinista exímio. Todos esses experimentados artistas confirmaram as aptidões notáveis que os madeirenses sempre revelaram no âmbito musical. A notoriedade dos pianistas madeirenses de maior nomeada fazia-se sentir para lá do Atlântico. Da enorme lista dos mais participativos em espetáculos, citar-se-ão especialmente os seguintes: Alfredo Lino, António Vieira de Castro e Capitão Edmundo da Conceição Lumelino. Também os conhecidos pianistas Carlos Mendes Rocha de Gouveia e Dom Henriques Duarte. Sempre atuaram com êxito em diversos concertos no Funchal. As senhoras madeirenses que optaram por tocar piano contavam-se em grande número. Estudavam no Funchal com professores de renome e as que mais viajavam eram influenciadas no estrangeiro pelas novas correntes musicais que despertavam por toda a Europa. Veja-se como havia uma influência notável na Madeira e um progresso imenso na área musical. E, portanto, toda esta sociedade distinta se esforçava por melhorar e aprender e, portanto, ser bom profissional na arte que tinha selecionado para, portanto, demonstrar as suas capacidades. Entre elas contavam-se Dona Angelina Pereira Freitas, Dona Elisa Drummond Carregal, Dona Elisa Gurjão Caires, Dona Floripes Gomes, Dona Leonor Ferraz Lessa, Dona Maria Adelaide Menezes, Dona Maria Alice Conceição Rodrigues, Dona Maria Amália Colares Mendes Rocha, de Gouveia, Dona Maria Bela Araújo, Dona Maria da Conceição de Menezes Santos Pereira, Dona Maria Duarte, Dona Maria Helena Portugal Azevedo Ramos, Dona Palmira Freitas e Dona Vera Rebelo. Quanto às cantoras madeirenses que se tornaram mais conhecidas, poderão citar-se a cantora madeirense Dona Gabriela Jardim, a soprano, Dona Isabel Fragoso e a soprana lírico Alice Pancada. Dona Carlota Areias ficou conhecida por ter cantado A Madeirense, em 1919, no Teatro Municipal. Também era conhecida e apreciada a cantora Estela Tavares. Em espetáculos ao ar livre, especialmente na Praça da Rainha, tornou-se conhecida em 1907, portanto em pleno século XX, mais inícios do século XX,
passo a palavra, a cantora de cançonetas Dona Elvira Belga. Portanto, ela cantava em espetáculos ao ar livre, esta Dona Elvira Belga, na Praça da Rainha, à época. Portanto, ficaram célebres os concertos do trio de opereta Rui Borges, muito apreciados pelo público. Sobre os espetáculos musicais que ocorreram no Funchal no período histórico em que ocorreu a Grande Guerra, seus compositores, maestros, cantores e músicos, muito mais poderá ser revelado ao leitor interessado nesses temas através da leitura das seguintes obras, cuja pesquisa foi imprescindível no presente contexto. Ou através do Elucidário Madeirense, que consultei, de Carlos Azevedo de Menezes e do padre Fernando Augusto da Silva, quer através do registro biobibliográfico de madeirenses de Luís Peter Claude e na obra 100 anos do Teatro Baltasar Dias, que também consultei, da autoria do Sr. Professor Dr. Rui Carita e do Sr. Dr. Luís Francisco de Sousa Melo. Quanto à música sacra na Madeira, foi sempre de alto nível, pela qualidade das suas composições, pela interpretação de seus cantores e dos coros primorosamente ensaiados e afinados. Os baixos ganharam grande notoriedade no início do século XX, tendo distinguido como excelentes cantores o cônego Augusto José de Faria e os padres António Vieira, José Ferraz e Manuel Nunes. Celebrizaram-se ainda os tenores António José Barbosa e Jacinto Augusto Pereira Brazão. Quanto aos barítonos, o padre Eduardo Pereira, José Ferreira e Alfredo Mascarenhas foram os mais conhecidos. Segundo a documentação coeva, os melhores cantores de música sacra faziam parte dos coros da Capela da Sé e da Escola Cantorum, dirigida pelo cônego Manuel Mendes Teixeira. Veja-se que interessante, quer dizer, como estava desenvolvido o canto nesta época. O coro pequeno cantava na Capela da Sé, sob a regência do maestro Melo. Curiosamente, e porque os madeirenses se adaptavam a tocar qualquer melodia clássica ou em voga com desenvoltura, existiram ao longo dessas primeiras décadas do século XX, inenarráveis pela riqueza de seu conteúdo histórico e humano, 14 bandas de música e vários grupos musicais em toda a ilha. Na direção de um desses grupos distinguiu-se o Dr. Manuel Passos Freitas, que em 1921 constituiu um orfeão no Funchal, cujos ensaios foram também da sua responsabilidade na segunda década do século XX. Mas os concertos seguiam-se um após outro na Madeira, enquanto a guerra fazia sentir os seus efeitos nefastos. Na realidade, os cidadãos preferiam refugiar-se mental e psiquicamente em conteúdos que os fizessem desligar do turbilhão voraz dos cada vez mais horrendos acontecimentos bélicos. Nada melhor do que a música para pacificar a alma e reabilitar os ânimos. Inúmeros artistas contribuíram para o bem-estar dos madeirenses nessa época em que graçava a guerra, quer portanto na Europa, quer em África. Ao fazerem-nos vibrar de entusiasmo com a sua arte, conseguiam que tivessem mais vitalidade, ânimo e esperança no futuro. Portanto, a música ajudava a debelar a dor e a preocupação dos madeirenses em relação à guerra e aos que partiam para a guerra, que não eram tantos como no continente, porque a maior parte dos jovens ficou para defender a ilha, mas muitos também tiveram que partir. E abrir um parênteses para dizer que o meu tio-avô foi um herói da guerra e era madeirense, mas não foi recrutado na Madeira, porque ele estava a cursar Engenharia Agrónoma em Lisboa e foi recrutado em Lisboa e teve que partir para a Flandres. E, portanto, daí tenho também uma história muito interessante para contar, que, portanto, há 3 anos foi inaugurado na Madeira um busto desse meu tio-avô,
e eu fui convidada pelo Governo e pelo Presidente da Câmara da Calheta, porque ele nasceu no Arco da Calheta, para me pronunciar e estar presente na cerimónia de inauguração em que a praça principal ia ser, portanto, toponimicamente elevada com o nome de um herói madeirense, que era o Gabriel Rocha de Gouveia, e aí estive com muito gosto e muito prazer, e tive também o prazer de ver que nessa praça estava a igreja onde o meu tio-avô tinha sido batizado. Portanto, o que eu queria dizer é que os madeirenses, na sua maioria, não iam para a guerra. Muitos jovens ficavam a defender a ilha. Mas este meu tio, por exemplo, estava efetivamente na capital do Império. Estava em Lisboa a estudar e foi aí que foi recrutado. Faleceu, portanto, depois do segundo raio aéreo dos alemães, devido aos gases que, portanto, os alemães tinham lançado na área onde ele se encontrava a batalhar, com alferes. E pronto, é este pequeno episódio que queria citar, porque realmente o povo madeirense ia tentando sobreviver através da arte, nomeadamente desta arte musical. Nos concertos promovidos nos teatros da cidade do Funchal, outros cantores se tornaram conhecidos, como aconteceu com Gabriela Jardins Strauss e com as sopranas Dona Gabriela de Freitas Martins, Dona Matilde Pestana e Dona Isabel Fragoso. Quanto ao barítono João Fernandes, era um dos favoritos do público. Seguia-se-lhe o famosíssimo tenor Tristão da Câmara e o baixo Carlos Silva. O barítono e tenente Luís Pestana também foi sempre muito admirado pelos espectadores devido às suas qualidades vocais excepcionais. O mesmo sucedia com o tenor Nuno Lumelino Silva, que cursou canto em Milão e era muito ovacionado por qualquer plateia, tendo sido considerado um profissional de renome mundial. Os compositores João Abel, Dário de Flores, César Santos e Carlos Pinto abrilhantaram com as músicas que compuseram saraus e espetáculos de teatro, tornando-se muito famosos nos inícios do século XX. Da mesma forma, os maestros Alberto Sarti, Manuel Ribeiro, Gustavo Coelho e Francisco de Lacerda recebiam constantemente aplausos pelas suas atuações exímias. Portanto, creio que vocês, aqui no continente, e muitos nas nossas províncias do ultramar, portanto, que estão nas comunidades portuguesas, não conheciam estes aspectos fantásticos que ocorreram na Madeira no século XX. E, portanto, acho importante o povo português conhecer que a Madeira teve um papel de muito relevo nesta época da Grande Guerra, no âmbito cultural. E então vou prosseguir com o texto. Outros nomes fizeram resplandecer o céu radioso da música madeirense nas primeiras décadas do século XX. Mas antes eu estava a falar que, portanto, o Alberto Sarti, o Manuel Ribeiro, o Gustavo Coelho e o Francisco Lacerda recebiam constantemente aplausos pelas suas atuações exímias. E não falei aqui de uma professora que se notabilizou pelas suas aulas, que foi Madame Angélique de Bier Lumelino, que ensinava piano a jovens e adultos. Também como professor de música e de canto coral ficou conhecido o Sr. Júlio Câmara, que preparou muitos artistas para uma carreira brilhante e dirigiu o Orfeão Académico. O bailarino Henrique Martins alcançou grande notoriedade depois de regressar de Paris e abrir uma escola de balé e danças de salão junto ao Largo do Infante. Isto é também de relevo. Como poetisa, distinguiu-se Dona Maria Eugénia de Afonseca
Ascioli Rego Pereira. Também era escritora e professora de danças regionais e de coreografia, que ensinava num salão que montou para o efeito na Rua do Bispo. Quanto aos poetas, os mais notáveis foram Jaime Câmara, João Maximiano de Abreu e Adão Nunes. Portanto, os outros nomes de que eu ia agora falar eram os tais que fizeram também uma obra notável na Madeira. Eram Anselmo Batista de Freitas Serrão, fez muitas composições para música sacra e foi regente da Filarmónica dos Artistas Funchalenses. Ernesto Batista Serrão era o segundo sargento e músico. Compôs músicas de grande qualidade. Era neto do músico João de Nóbrega Noronha. Quanto a Carlos Maria dos Santos, estudou música e fundou em 1913 um grupo de bandolinistas. Em 1928 dedicou-se à direção artística do grupo 6 de Janeiro, que posteriormente se passou a designar Círculo Bandolinístico da Madeira. Durante vários anos foi crítico musical e teatral do Jornal da Madeira. Também escrevi para o Jornal da Madeira, isto é interessante. Onde, desde 1932, exercia as funções de chefe de redação. Quanto a César Rodrigues do Nascimento, era sargento músico reformado, compositor e um excelente violinista. Foi regente das bandas Artistas Funchalenses e Artístico Madeirense. Organizou o Sexteto Nascimento, tendo composto peças para bandas e muitos outros trabalhos musicais, reveladores de enorme talento. Quanto a Fernando de Menezes Vaz, foi cônego da sede Funchal e um admirável orador. Compôs diversos trechos para música sacra que continuam a ser executados na atualidade nas igrejas do arquipélago da Madeira. Portanto, a música dele espalhou-se por toda a ilha. Edmundo Betancourt, depois de se ter inscrito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi cantor de fado, dos mais considerados e apreciados, tendo gravado discos com as suas interpretações numa das deslocações do Orfeão Académico de Coimbra ao Brasil. Edmundo da Conceição Lumelino foi oficial do Exército e compositor musical. Integrou o CEP em França durante a Grande Guerra, tendo sido condecorado pela sua bravura. Dedicou-se à música de piano, preferindo o género de música ligeira. Este Edmundo tinha nascido nos finais do século XIX, em 1886, e faleceu em 1962. Dedicou-se então à música de piano, preferindo o género de música ligeira, tendo composto, depois do conflito, ou seja, depois do final da guerra, grande variedade de músicas para operetas e revistas de amadores que se apresentavam em cena no Funchal. Portanto, foi compositor também, não é? Para além de se dedicar à música de piano e preferir a música ligeira, acabou por compor uma variedade de músicas imensas para operetas e revistas de amadores. Nuno Estevão Lumelino Silva foi um tenor lírico. Foi para a Itália preparar-se para ser cantor de ópera. Foi cognomizado como o Caruso português, tendo cantado em múltiplos países à volta do mundo. Isto é fantástico, quer dizer, toda esta sociedade girava à volta da cultura e neste âmbito da música tentavam progredir o máximo, iam ao estrangeiro para se cultivar e, portanto, para treinar e virem capacitados para a sua terra natal e continuarem a progredir, porque a Madeira, naquela época, o turismo e, digamos que o turismo especialmente dedicado à saúde era muito importante, porque a ilha era considerada uma ilha onde o clima era fantástico para as pessoas poderem curar diversas maleitas, inclusive a tuberculose, e, portanto, havia um campo enorme para
para se poder expandir a cultura e ganhar dinheiro. E, portanto, estes artistas não brincavam, quer dizer, iam se especializar lá fora e vinham para a Madeira para exercer o seu métier, a sua arte e aquilo a que gostaram e se interessaram por se dedicar. Portanto, este Nuno Estevão Lumelino Silva, considerado o Caruso português, foi contratado pela Metropolitan Opera Company de Filadélfia e aí passou a atuar durante largos anos. Quanto a Mathilde Sauvaire da Câmara, viveu em Paris, interessou-se pela música e pela poesia, compôs versos, tendo musicado alguns deles, assim como várias canções. Organizou várias operetas que subiram à cena no Teatro Municipal, como 2 Dias em Paris, uma das mais aplaudidas. Para além de ter levado à cena algumas peças de sua autoria, também cantou cançonetas que ela própria compôs, tendo obtido um estrondoso êxito. Foi a organizadora da récita de gala aos reis Dom Carlos e Dona Amélia, a quando da visita destes monarcas à Madeira em 1901. Quanto a Artur Adolfo Sarmento, era barítono e cantor sacro. Tocava concertina. Participou em récitas no Teatro Esperança. Também João Nunes, que era designado o Diabinho, trabalhava como vigia do mar. Era telegrafista eletrossemafórico. Construiu vários instrumentos musicais, violas, braguinhas e rajões. Escreveu Método do Rajão. Era filho de Otaviano João Nunes, construtor de instrumentos de corda. Portanto, tinha já no sangue alguma coisa que herdou do pai e, portanto, prosseguiu com esse trabalho. João dos Reis Gomes, este major de artilharia, foi compositor e um dos maiores conhecedores sobre a história da música profana madeirense. Em 1919, publicou um esboço filosófico designado A Música e o Teatro, e em 1922 escreveu A Voz e o Ouvido Musical, sobre acústica fisiológica. Portanto, já havia um grande conhecimento e um esforço científico no sentido de dar a conhecer ao público coisas interessantes sobre a ciência relativamente à música e ao ouvido musical e à acústica fisiológica. Carlos Marinho Lopes foi professor primário, poeta e jornalista. Publicou em 1927 um livro de versos intitulado Galera. Pensamentos e Blagues, também foi ele que publicou, e uma novela designada O Triunfo. Alberto Artur Sarmento escreveu episódios para teatro, baladas, canções e letras para operetas que os maestros seus contemporâneos, como Manuel Ribeiro e Gustavo Coelho, musicaram. E, finalmente, Luís de Freitas Branco era professor e filho do ilustre madeirense Fidélio de Freitas Branco. Advogado, proprietário e deputado, que representou a Madeira durante 7 legislaturas na Assembleia da República, e de Dona Maria da Costa de Sousa Macedo, dos condes de Vila Franca do Campo. Portanto, era a descendência de Luís de Freitas Branco. Aliás, a ascendência, ele é que era o descendente, era, portanto, filho deste madeirense ilustre, Fidélio de Freitas Branco, advogado, deputado e proprietário, e que representou a Madeira durante 7 legislaturas, e era filho de Dona Maria da Costa de Sousa Macedo, que pertencia à família dos condes de Vila Franca do Campo. E, portanto, o Luís de Freitas Branco, nosso grande compositor, viveu com seus pais no Funchal durante vários anos. Escreveu e publicou um volume de contos. Estudou música com os compositores Augusto Machado e Tomás Borba, que eram à época os mais cotados e de que já falámos anteriormente.
Fez vários estudos e composições musicais. Por volta dos 14 anos, compôs canções que se tornaram conhecidas como Aquela Moça. Portanto, ele começou muito jovem a compor. Aos 17 anos, já fazia crítica musical no Diário Ilustrado e estudava órgão. Orquestrou músicas populares do arquipélago da Madeira. Em 1910, foi estudar em Berlim. No ano seguinte, foi para Paris, onde teve contacto com o impressionismo e conheceu o grande compositor Achille Claude Debussy, que teve influência na obra de Luís de Freitas Branco. Foi nomeado em 1916 professor do Conservatório de Música, onde permaneceu como subdiretor entre 1919 e 1924. Quanto a Pedro António da Costa de Freitas Branco, foi maestro, portanto era irmão do Luís de Freitas Branco. Portanto, o Pedro António da Costa de Freitas Branco também viveu com seus pais no Funchal. Nesta cidade desenvolveu os seus dotes musicais. Quando frequentava o Liceu do Funchal, organizou uma orquestra, era também interessante porque ele tinha a tendência para ser maestro, e organizou uma orquestra com outros músicos amadores como Guilherme Wilbrahme e César Dornelas Santos. Desse agrupamento destacaram-se músicos de mérito como Herberto de Aguiar, violinista, José Procópio de Freitas, pianista, a cantora Violante Montanha e o tenor Lumelino Silva. Uma das interpretações de Pedro de Freitas Branco que se tornou mais conhecida foi a do célebre Bolero de Ravel, que todos conhecemos. Este maestro, compositor, divulgou o gosto pela música clássica no meio funchalense. No período entre guerras, tornou conhecidos em Portugal compositores como Bela Victor János Bartók, Igor Fyodorowicz Stravinsky, Maurice Joseph Ravel e Sergei Sergeyevich Prokofiev. Certamente que muitíssimos outros nomes, que por falta de documentação não foi possível aqui contemplar, brilharam no panorama musical madeirense. Estou convencida disso, mas só tive estas fontes e foi preciso um bocadinho de esforço, porque inclusive, não sendo madeirense, eu sou continental, embora estivesse lá a trabalhar, e não foi nessa época que me interessei por estes assuntos, porque tinha trabalho no CTT, foi muitos anos mais tarde, tinha só o conhecimento geral da ilha e dos colegas com quem convivi. Tive que ir à ilha fazer pesquisa anos depois, mas há muito pouca documentação e foi preciso um esforço um pouquinho grande para eu conseguir tirar alguns elementos que penso que são bastante importantes para a cultura portuguesa, porque a Madeira, sendo uma das nossas ilhas mais bonitas, não desmerecendo os Açores, que também são belíssimos, tinha e teve, nesta época, um papel fundamental na cultura, no desenvolvimento da cultura. Portanto, certamente que por muitíssimos outros nomes que por falta de documentação não foi possível aqui contemplar, brilharam no panorama musical madeirense durante o período em que perdurou o conflito bélico, compondo, cantando ou tocando de acordo com as suas aptidões musicais. Citaram-se os mais conhecidos e aplaudidos. Espera-se que os seus nomes respeitáveis permaneçam na memória dos portugueses e estrangeiros. E hoje termina aqui a live, que já vai muito adiantada no tempo, e depois prosseguirei com uma próxima live para falarmos da música tradicional madeirense e assim ficamos, nós aqui do continente, com uma visão mais completa, mais segura, mais geral sobre a Madeira e a sua cultura nesta época da Grande Guerra e, portanto, no século XX. Bom dia então a todos e até ao próximo live.